Direitos políticos, eles se dividem em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. O direito político positivo é aquele que está consubstanciado no artigo 14, caput da Constituição Federal. O voto é direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo, com valor igual para todos. Então, esse é o chamado direitos políticos positivos. Tá? Nós temos direitos políticos positivos ativos, né, e passivos. Direito positivo ativo é o direito de votar, passivo é aquele de receber votos, nós veremos já aí na sequência. Uma observação importante, também já foi objeto de concursos de primeira fase para promotoria, magistratura, inclusive também OAB. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, está dentro ali do assunto emendas constitucionais, depois também nós prepararemos uma aula só sobre emenda constitucional, traz a previsão, né, de cláusula pétrea, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, ele traz as chamadas cláusulas pétreas, são assuntos, temas que não podem ser alterados para suprimir direitos previstos na Constituição Federal. E um dos incisos do parágrafo 4º está diretamente relacionado aos nossos direitos políticos. Porque o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 60 fala que é cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico. Vejam, né, aí o pulo do gato, para não perder questão aí no exame da ordem, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea expressa prevista no texto constitucional. Há uma discussão doutrinária aí se a obrigatoriedade do voto é ou não uma cláusula pétrea implícita, né? Que precisaria chamar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo ainda não deliberou sobre isso, se o voto obrigatório no Brasil é ou não uma cláusula pétrea implícita. O que é uma cláusula pétrea? Vem do núcleo de dureza, né? Núcleo intangível. Petra vem de pedra, né? De não poder ser alterado, nem mesmo por emenda constitucional, para suprimir direitos e garantias fundamentais e as chamadas cláusulas pétreas expressas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas vejam que expressamente a obrigatoriedade do voto ela não se faz presente no parágrafo 4º. Então, em tese, nós poderíamos ter uma emenda constitucional alterando o artigo 14 da Constituição Federal, onde fala da obrigatoriedade do voto para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Depois nós veremos aí esses artigos, esse artigo 14 aí da Constituição Federal. Nós poderíamos ter uma emenda constitucional retirando a obrigatoriedade do voto no Brasil. Lógico, isso poderia ser questionado no Supremo futuramente, se a obrigatoriedade é ou não cláusula pétrea. Expressa não é, porque não está presente aqui no artigo 60, parágrafo 4º. Implícita pode ser, vai depender do que definir o Supremo Tribunal Federal. Seguindo. Os direitos políticos positivos dividem-se em capacidade eleitoral ativa, que é chamado direito de sufrágio, né? É a capacidade de exercer a soberania nacional através do voto, né? Você votar. E a chamada capacidade eleitoral passiva, que são as chamadas condições de elegibilidade, então, no artigo 14, parágrafo 3º. Nós veremos depois, aí no finalzinho aqui da nossa aula, do nosso bate-papo. Ok? Então, os direitos políticos positivos, eles se dividem em capacidade eleitoral ativa e passiva. Ativa é de votar, passiva é de receber votos. Direitos políticos negativos são chamadas inelegibilidades. Está no artigo 14, parágrafos 4º ao 8º da Constituição Federal. Essas inelegibilidades, elas se dividem em absolutas e relativas. As absolutas, elas estão previstas no parágrafo 4º, são chamados inalistáveis, os analfabetos. Nós veremos, na hora que nós vamos fazer a leitura específica do artigo 14,
que o analfabeto ele tem a chamada capacidade eleitoral ativa. Ele pode votar se quiser, o voto dele não é obrigatório, mas ele não pode receber votos. Então, ele só tem a capacidade eleitoral ativa. Ele não tem capacidade eleitoral, né, passiva, ele não pode receber votos. Tá? E o inalistável também, nós veremos que o estrangeiro é inalistável, o conscrito é inalistável, nós veremos aí na leitura, depois do artigo 14. Conscrito é aquele que faz o serviço militar obrigatório, né? Toda pessoa do sexo masculino tem que fazer serviço militar obrigatório. Durante o ano de serviço militar obrigatório, aquele jovem ele é inalistável, ele não pode votar e não pode ser votado no ano de prestação do serviço militar obrigatório. As inelegibilidades relativas são as que mais aparecem nos concursos e nos exames da OAB. Tá? Elas são relativas por quê? Porque ela vai se enquadrar dentro de uma determinada situação concreta em relação ao candidato ou em relação a alguém que queira concorrer a um cargo eletivo. A primeira inelegibilidade relativa que a Constituição nos traz está lá no parágrafo 5º da Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 5º, fala da reeleição para um único período subsequente. O que significa isso? O parágrafo 5º nos fala que todo chefe do executivo, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal, ele só pode ser reeleito para um único período subsequente. Eu só posso exercer 2 mandatos consecutivos como chefe de executivo, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Isso já não ocorre em relação aos mandatos eletivos do Poder Legislativo. Um deputado federal, um senador da República, ele pode ser quantas vezes ele quiser, sucessivamente, candidato a reeleições periódicas, sucessivas. Não há impedimento algum. Já para os chefes do Executivo, presidente da República, governador, prefeitos, ele só pode ser candidato a uma única reeleição para período subsequente. Tá? Então, exerceu um mandato de 4 anos, ele pode ser candidato a um novo período de 4 anos? Pode. Exerce o segundo mandato. Pode ser candidato a um terceiro mandato subsequente? Não. O parágrafo 5º do artigo 14 veda, proíbe a eleição sucessiva para períodos subsequentes, mas apenas para chefes do Poder Executivo, federal, estadual ou municipal. Dentro desse tema, quero chamar a atenção de vocês, se já foi objeto de deliberação do Supremo, se já caiu em concursos da OAB, em concursos de promotoria, magistratura, defensoria, enfim, né, das mais variadas carreiras jurídicas, a figura do prefeito itinerante. O que vem a ser prefeito itinerante, ou a figura do prefeito itinerante? O Supremo já deliberou sobre isso. Imagine a seguinte situação. Prefeito de uma determinada cidade, vou pegar aqui a minha região, Bauru, é uma cidade aqui conhecida do interior do estado de São Paulo. Determinado candidato é eleito para um período de prefeito na cidade de Bauru, é candidato à reeleição em Bauru e se reelege, ocupa um segundo mandato para a cidade de Bauru, só que ele, sabendo que ele não poderá exercer um terceiro mandato no município de Bauru, ele se desvincula do cargo 6 meses antes, 6 meses antes do pleito, para poder ser prefeito da cidade de Botucatu, uma outra cidade aqui também na minha região. Então, ele foi prefeito em Bauru 2 vezes. Como ele não pode ser uma terceira vez seguida prefeito em Bauru, ele deixa o cargo de prefeito em Bauru 6 meses antes da eleição para concorrer à eleição de prefeito na cidade de Botucatu. O Supremo falou, não, negativo. Isso caracteriza a itinerância do mandato de prefeito. Esse nome, prefeito itinerante, ele vem lá do processo civil, do processo penal. Vocês já devem ter ouvido falar da chamada carta precatória. O que é uma carta precatória? Uma carta precatória é um ato judicial
que deve ser cumprido fora do juízo natural, fora da competência natural. Um processo está transcorrendo na cidade de Avaré, São Paulo, e precisa que ouçam uma testemunha na cidade de Botucatu. Então, o juízo de Avaré expede uma carta precatória para Botucatu, para que o juiz de Botucatu ouça uma testemunha lá em Botucatu. Chega lá em Botucatu, o oficial de justiça que lá de Botucatu que vai atuar no caso, ele procura a testemunha e levanta a informação que aquela testemunha não mora mais em Botucatu. Ela mora em Sorocaba. O que vai fazer o juiz de Botucatu? Ele vai dar a caráter itinerante na precatória. O que ele vai fazer? Ele vai avisar o juízo de Avaré que a testemunha não mora mais em Botucatu e sim mora atualmente em Sorocaba. Então, o juízo de Botucatu, o juízo de precado de Botucatu, envia a precatória para Sorocaba e Sorocaba é que vai ouvir aquela testemunha requisitada pelo juízo de Avaré. Isso é natureza itinerante da precatória, né, do ato judicial e se deslocando de uma comarca para outra. Então, este nome foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, né, de prefeito itinerante, em razão dessa característica da carta precatória. Então, não há esta possibilidade de exercer 2 mandatos consecutivos em uma determinada cidade, deixar o cargo para concorrer a um 3º mandato consecutivo de prefeito, mesmo que seja em outra cidade, em outro município. É chamado prefeito itinerante, que é vedado. Nós não temos isso na legislação. Nós temos isso através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vedando essa característica de prefeito itinerante. Ok? Nós temos uma segunda inelegibilidade relativa, que é em razão da função para concorrer a outros cargos. Está previsto no artigo 14, parágrafo 6º. O artigo 14, parágrafo 6º diz que, para concorrer a outros cargos, os chefes do executivo, presidente, governadores, prefeitos, devem renunciar aos respectivos mandatos 6 meses antes das próximas eleições. Mas vejam, quero chamar a atenção de vocês para a expressão para concorrer a outros cargos. Se um prefeito, um governador, o próprio presidente da República, nós temos aí o nosso atual presidente, presidente Bolsonaro, que tudo indica que será candidato à reeleição em 2022, neste ano agora que se inicia. Ele vai precisar deixar o cargo de presidente da República atualmente para concorrer à reeleição? Não. Por quê? Porque é para concorrer ao mesmo cargo. Agora, se o presidente Bolsonaro ele quisesse ser candidato a senador da República, ele precisaria deixar o cargo de presidente da República 6 meses antes das eleições em outubro para concorrer ao cargo de senador da República. Ok? Então, é uma inelegibilidade relativa para concorrer a outros cargos. Para concorrer ao mesmo cargo, não há necessidade de desincompatibilização do atual mandato. Terceira inelegibilidade relativa, ela está relacionada ao parentesco. Tá? Essa inelegibilidade relativa, ela está prevista lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. No parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos a inelegibilidade de parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, né, do detentor do mandato eletivo, seja parentesco consanguíneo, por afinidade, até o 2º grau, inclusive por adoção do presidente da República, dos governadores de estado, do Distrito Federal e dos prefeitos, e de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Pleito é a data da eleição, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que nos traz essa inelegibilidade? É a famosa tese aí dos guarda-chuvas. No final da aula aqui também eu vou mostrar através de uma representação gráfica simples aqui com vocês sobre
a abrangência dessa inelegibilidade relativa em relação ao parentesco. Então, o que significa isso? Todos os parentes do presidente Bolsonaro, eles não podem ser candidatos a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2022. Por quê? Porque, obviamente, os parentes até o segundo grau do presidente Bolsonaro no âmbito federal, né? No âmbito de abrangência do país todo. Por quê? Porque o presidente da República coloca todos os seus parentes na condição de inelegíveis. E aí vem a ressalvinha aí do final lá do parágrafo 7º do artigo 14, que fala o seguinte, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Inclusive, nós temos um bom exemplo do próprio presidente Bolsonaro em relação aos seus filhos. Bolsonaro tem 4 filhos, né, se não me falha a memória, e uma filha. E dos 4 filhos dele, 3 são detentores de mandato eletivo. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal, o Flávio Bolsonaro é senador da República e o Carlos Bolsonaro é vereador no município do Rio de Janeiro. Pois bem, se os filhos do presidente não fossem já detentores de mandato eletivo, eles não poderiam ser candidatos à reeleição no ano de 2022. Mas como eles ingressaram, né? O Carlos Bolsonaro, que já era deputado, já era vereador no Rio de Janeiro, já antes mesmo do Bolsonaro se eleger presidente. Mas o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro se elegeram junto com o presidente da República, o Bolsonaro, presidente, em 2018. Então, já são detentores de mandato eletivo. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele poderá ser candidato à reeleição ao cargo de deputado federal por São Paulo, mesmo o pai dele sendo presidente da República, porque ele se enquadra na exceção prevista no final do parágrafo 7º do artigo 14. Ele já é detentor de mandato eletivo e candidato à reeleição. O Carlos Bolsonaro também poderá ser candidato a reeleições sucessivas no âmbito municipal. As eleições municipais elas não vão ocorrer agora, em 2022 só. Em 2024, nós tivemos eleições municipais o ano passado, o ano retrasado, em 2020. Ok? Então, fiquem atentos a essa ressalva do final do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Qual é a regra? No âmbito da atribuição do detentor daquele mandato eletivo, seja do âmbito federal, estadual ou municipal, nenhum parente dele pode ser candidato a cargo eletivo se ele não deixar o cargo 6 meses antes do pleito, ou de quem os haja substituído. Agora, se esses parentes, mesmo sendo parentes de segundo grau, são já detentores de mandato eletivo, eles podem ser candidatos à reeleição. É a chamada inelegibilidade relativa em relação a parentesco. Tá? Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, chamada súmula vinculante, também está ligado ao tema de direitos políticos. Olha o que diz a súmula vinculante 18. Né? Quando a gente fala súmula vinculante, é uma redundância, né, falarmos súmula vinculante do Supremo. Por quê? Porque só o Supremo Tribunal Federal pode editar súmula vinculante. Né? Se cair isso aí também no exame da OAB que vocês farão já em fevereiro, já fica aí, né, o aviso. Súmula vinculante só pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 103b da Constituição Federal. Então, o Supremo editou essa súmula, né, vinculante 18, e diz o seguinte, ó, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. O que quero chamar a atenção de vocês? Nós acabamos de ver que lá no parágrafo 7º, cônjuge ou companheiro do detentor do mandato eletivo
seja ele federal, estadual, distrital ou municipal, não pode ser candidato à eleição de cargo eletivo junto com o detentor do mandato, que ocupa o cargo atualmente. O que começaram a fazer casais? Eles simulavam uma separação, né, de direito, mas, de fato, eles continuavam juntos, né? Era uma separação de direito, mas, de fato, não. E, com isso, não, caiu por terra o impedimento de exercício de mandatos sucessivos, porque eu não sou mais esposo, companheiro, né, companheira, esposa do fulano de tal, estou separado. Então, o que começaram a fazer esses caras? Separavam de direito, mas de fato continuavam juntos e continuava a perpetuação daquele clã no exercício do mandato eletivo executivo. O Supremo, acionado, né, e tomando conhecimento dessas situações, editou a súmula vinculante 18. Falou, olha, agora, de hoje em diante, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Quer dizer, mesmo que eu me separe legalmente do meu cônjuge ou do meu companheiro, companheira, não cai por terra o impedimento da inelegibilidade relativa por parentesco do parágrafo 7º do artigo 14, ok? Já depois dessa súmula, teve um outro questionamento, isso é jurisprudência, em relação à morte. Né? A morte, a dissolução da sociedade por morte não se enquadra aqui na súmula 18 do Supremo, porque morte é algo, né, para sempre. Ela não vai ressuscitar, vai simular, fingir uma morte, né? Não haveria razão de interpretarmos de maneira diferente. Então, essa dissolução da sociedade conjugal, ela é divórcio, a separação, enfim, né, de direito e não de fato. Então, havendo a morte, né, do titular, haveria aí a possibilidade do cônjuge viúvo ser candidato à reeleição. Ok? Então, essa súmula vinculante ela veio apenas para não permitir a fraude, né, da dissolução da sociedade, simplesmente para poder fazer cair por terra aí o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Nós temos também aí uma quarta inegibilidade relativa, que está relacionada em relação ao militarismo. Está no parágrafo 8º do artigo 14. O militar ele tem um tratamento diferenciado em relação a direitos políticos. E a Constituição, no parágrafo 8º, ela traz aí um tratamento diferenciado em relação ao tempo de serviço do militar. Se esse militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar definitivamente da corporação. Ele vai ser exonerado do cargo de militar, caso ele resolva ser candidato a um cargo eletivo. Então, menos de 10 anos, o militar ele deve se afastar definitivamente da corporação. Isso já foi objeto de questionamento também em um recurso extraordinário do Supremo, e o Supremo definiu dessa maneira. Menos de 10 anos, quer ser candidato a cargo eletivo? Tudo bem, pode ser, mas vai se desligar definitivamente da corporação militar. Mais de 10 anos de serviço, um militar que tenha 12, 15 anos de serviço já como militar, ele pode ser candidato à eleição a um cargo eletivo? Pode. Ele vai se afastar temporariamente, até para que não utilize a farda como meio de elegibilidade, né, como captação de voto, e se eleito, ele passa para a inatividade no momento da diplomação, se ele for eleito. Então, menos de 10 anos, eu me desligo definitivamente da corporação militar. Mais de 10 anos, eu me afasto temporariamente, e se eleito, passo para a inatividade. Esse militar aqui não é o militar lá, o conscrito, aquele serviço militar obrigatório, isso aqui é um militar de carreira, ou seja,
Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias militares dos estados. Então, eles podem sim ser candidatos, mas vai ter que se enquadrar aí no parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição Federal. Nós temos uma quinta inelegibilidade relacionada à Lei Complementar 6490, a chamada Lei das Inelegibilidades. Essa lei foi alterada em 2010 pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que trouxe alterações lá no parágrafo 9º do artigo 14. Então, a Lei 6490, ela traz várias outras espécies de inelegibilidades relativas, né? Fica aí a dica para que vocês, né, deem uma passada de olhos aí nessa Lei Complementar 135, a Lei Complementar 6490, né? Alterada pela Lei 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Artigo 14, parágrafos 10 e 11, também aí relacionado a direitos políticos, chamada impugnação do mandato eletivo. Esses parágrafos 11 e 12, né, 10, 11 e 12 da Constituição, eles falam que o mandato eletivo ele poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Tá? Tomar cuidado. Vários exames da OAB, o examinador troca diplomação por posse. São institutos completamente diferentes. Primeiro ocorre a diplomação, para depois ocorrer a posse. Diplomação, nada mais é, o nome já diz, é um diploma que é ofertado ao candidato ao final das eleições, né, dando aí uma lisura ao processo eletivo daquele candidato. Ele vai ser diplomado, a Justiça Eleitoral concede o diploma, dizendo que ele está apto a tomar posse no cargo eletivo para o qual ele foi eleito. Então, o mandato eletivo ele poderá ser impugnado no prazo de 15 dias contados da diplomação. Impugnado significa ali questionado de alguma irregularidade, de uma fraude, de algum crime em relação à eleição daquele determinada pessoa. E as provas dessa impugnação de mandato eletivo não pode ser versar sobre qualquer assunto, não. Também previsto no parágrafo 10, as provas têm que estar relacionadas a abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Né? Qualquer prova que não esteja relacionada a abuso do poder econômico, corrupção ou fraude não serve para instruir uma ação de impugnação de mandato eletivo na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação e não da posse. Tome cuidado. Né? Já vi várias questões aí da OAB onde o examinador troca a palavrinha diplomação por posse e você, desavisadamente, acaba perdendo a questão. Ok? Parágrafo 11, lá do artigo 15, fala que a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Tá? São as inelegibilidades relativas do artigo 14. Relacionado ainda, né, seguindo já para a finalização aí do nosso bate-papo, nós temos aí os casos de perda e suspensão dos direitos políticos, está previsto no artigo 15 da Constituição Federal. Tá? E gostaria de chamar a atenção de vocês, isso é muito comum também ser cobrado em exame da ordem, o seguinte fato: a Constituição Federal de 88, ela proíbe de maneira expressa, veemente, a cassação de direitos políticos. Isso foi fruto do regime ditatorial da Constituição de 64, né, no regime militar anterior à Constituição de 88. Então, o artigo 15 ele já começa dizendo que é vedada a cassação de direitos políticos, sendo possível perda ou suspensão dos direitos políticos no Brasil. Então, fiquem espertos, atentos. Se vocês derem de cara com a questão, dizendo que direitos políticos podem ser cassados no Brasil, está errada a afirmação, né, a alternativa, porque direitos políticos não podem ser cassados à luz da Constituição de 88, que eu tenho a possibilidade de perda ou suspensão dos direitos políticos. Eu tenho 5 possibilidades de perda ou suspensão. O inciso 1º, lá do artigo 15, fala de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada, por sentença transitada em julgado, não é nem sentença judicial transitada, né? Fala sentença transitada em julgado.
né? Obviamente, a sentença aí é uma sentença judicial. Vai haver o cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgado, vai haver o que? A perda dos direitos políticos. Um dos requisitos de direitos políticos é ter a naturalização brasileira, seja ela nata ou naturalizada. Vai ser fruto de uma outra aula nossa de direito sobre nacionalidade, exercício dos cargos políticos por brasileiros natos ou naturalizados. Incapacidade civil absoluta, também é caso aí de perda e ou suspensão dos direitos políticos, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Uma condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão dos direitos políticos do cidadão. Se ele está cumprindo pena, ele não pode ser votado e nem exercer o direito de sufrágio, o voto, né? A recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou recusar-se à prestação alternativa, também está lá no inciso 4 do artigo 15, também vai gerar aí a perda ou suspensão, né, dos direitos políticos. E, por último, a improbidade administrativa. Improbidade administrativa, que tem previsão expressa na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, ela traz várias implicações ali de sanções para o cidadão condenado por improbidade administrativa, está previsto na Lei 8429 de 92, profundamente alterada no ano de 2021 pelo Congresso Nacional, mas ela manteve ainda, né, a mesma número da lei, 8492 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, e ela traz lá como consequências do ato ímprobo a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e mais as responsabilizações criminais, se for o caso. Tá? Então, já que cabe também ficar aí a observação que a ação de improbidade civil é uma ação eminentemente civil. Ninguém vai preso por ser condenado por improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa é uma ação eminentemente civil. Tá? O que acontece, às vezes, que a conduta ímproba também pode ser classificada como uma infração penal. E aí as esferas são independentes e o cidadão ele vai responder por improbidade na esfera civil e criminalmente na esfera criminal. Então, às vezes, a conduta ímproba, ela caracteriza uma improbidade civil e também uma conduta criminal que responderá o cidadão nas duas esferas, civil e criminal. Mas você tem várias condutas que são condutas consideradas de improbidade administrativa que não são crimes. Então, vai responder apenas na esfera civil e não na esfera criminal.